Você vê que a Inglaterra despachou a Noruega. A sensação da Copa, né, desse ano. Só que fico pensando, né, o quanto que tem de gente aqui no Brasil torcendo para que a Inglaterra meta uma goleada, que ganhe da Noruega, porque eliminou o Brasil. A Noruega eliminou o Brasil porque essa seleção que se diz brasileira, na verdade é seleção da CBF, né, é uma seleção privatizada desde 1988 na Copa da França, ajudando a França a ser campeã pela primeira vez. E em 2002 a FIFA ajudou. Jornalismo, né, não fala, mas foi totalmente combinado. Ajuda a França, que depois eu ajudo na próxima Copa. Sempre assim eu vejo em redes sociais o pessoal dizendo: meu, aquela Copa de 2002 foi tão arranjado que nenhuma emissora não comenta, né, que foi tudo combinado. Sequer aparece alguém para dizer que foi manipulado para agradar, para iludir o povo brasileiro. Essa seleção aí já foi privatizada desde 98. E se vê que vai ser assim. Para mim, a seleção brasileira, ela deixou de existir em 94, na Copa lá nos Estados Unidos, quando faturou o tetra. Esse penta aí foi totalmente arranjado para ajudar a França a ganhar aquela Copa, que já estava sonhando em ser campeã nos anos 80, quando eliminou o Brasil, né, em 86 nas penalidades, né, que nem sei se foi nas oitavas ou se foi nas quartas de finais. O que tem de gente que estava torcendo para a Inglaterra ganhar, porque a Noruega ganhou, tirou a seleção da CBF, um elenco horroroso. Uma seleção dessa para enfrentar a Inglaterra, enfrentar a Argentina, a França. Você joga com a França aí, que joga pra caramba. É a sensação aí, ó. É o destaque. Merece estar ganhando esse título aí, que em 2022, enfrentando contra a Argentina, tava torcendo para a Argentina ganhar. Porque a última vez que a Argentina foi campeã foi em 86. Que é exatamente naquela Copa que a França eliminou o Brasil nas penalidades. Aquela seleção tão completa,
que de 82 e o de 86, que é do mesmo técnico, o Tele Santana, não ganhou a Copa, as duas Copas. Foi em 86 que foi a última vez que a Argentina ela consagrou campeã. Aí foi passando o tempo, até conseguir em 2022. E pra mim, essa Copa aí tem que ser pra França. Tá jogando pra caramba. Tá mostrando que veio sem estrelismo, como o que acontece, né, nessa seleção da CBF. Se for para enfrentar a França, essa seleção da CBF perderia bonitinho. Não é feio não, é bonitinho, nem é 7-1 não, é de 10, 12, 15. Pra mostrar aí, ó. Foi convocado a dedo por empresários, pela imprensa, por youtubers, pela Nike e até mesmo pela FIFA. Porque essa Copa aí, essas edições que passaram aí, ó, sempre e vai ser uma vitrine, né, mostrando as grifes, né, nome Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Modric. O Messi e o Cristiano Ronaldo já é a última Copa deles. Falam que o Cristiano Ronaldo pode até jogar em 2030 com 41 anos. Veremos, né? Se é que eu vou estar vivo lá, né? Então, assim, parabenizo a Inglaterra, seguindo em frente, vai enfrentar a Argentina, um belo de um clássico. Porque não é só com o Brasil que a Argentina tem como o único clássico, não. Tem a Inglaterra, que isso aí já é, né, de uma longa data lá dos anos 80, na disputa da Ilha das Malvinas, que saiu derrotada, né? Só que lá reside, né, os ingleses e os argentinos. E parabenizo a Noruega, aquela bela coreografia, né, de estar remando e o Haaland batendo lá, né, naquele batuque, a torcida lá, ho, 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 né? Gostei. E aquele país lá investe muito em educação, porque para ter uma pessoa que respeite o seu próximo é investir em educação, que aqui no Brasil não querem investir. Quer que o povo brasileiro seja um ignorante, um idiota, um estúpido. E aquela mania, né, de ser melhor no futebol, que é uma vergonha. Eu teria vergonha de ser brasileiro quando ouço o que esses ignorantes aí que fica sendo manipulado pela mídia, que ilude, faz a lavagem cerebral.
foi merecido assim a Noruega ter avançado, eliminado essa seleção da CBF. Não é a seleção brasileira, é a seleção da CBF. Se fosse para enfrentar a França, essa seleção aí que o Ancelotti está aí comandando, né, que vai comandar até 2030, iria tomar, sabe, um chocolate, sabe, barras de chocolates que a França vai meter no fiofó de cada jogador dessa seleção da CBF. Tem aí esses comentaristas aí, eu tava assistindo a Casa TV, um comentarista aí falando, agora eles que remam para casa deles. Ou seja, é porque para ele, né, estavam zombando a seleção brasileira por ter eliminado essa seleção. Mas isso aí sempre foi, né, o grito de guerra. Quando ganha, até quando começa. Em outras modalidades, né? Rugby, né? Só que não vejo ter zombado. Tá muito mais os brasileiros tá zombando das seleções que ganha do que vice-versa. Quer dizer então que se o Cabo Verde tivesse eliminado o Brasil nas oitavas, iriam estar dizendo, né, vamos torcer para a Inglaterra ganhar do Cabo Verde, que aquele goleiro vozinha não é nada, é um pobre coitado. Olha só a mentalidade doentia, como que o futebol se tornou uma droga, queimando o cérebro desses ignorantes. E esse comentarista da Casa TV, viu, deveria dobrar a língua. Dobrar a língua. Sabe que essa seleção da CBF é a pior seleção de todos os tempos. Passando vergonha. Se você for tirar aquela Copa lá de 1966 realizado na Inglaterra, que o Brasil foi eliminado logo na primeira fase, né, porque era outra fórmula, né? Essa aí foi a pior. Eu fico pensando, e aí, Ancelotti, o que você tem a dizer de Papa títulos, né, lá na Europa, lá que comandou o Milan, o Real Madrid? Como explicar estar comandando uma seleção que você não pode escolher aquele jogador que você quer? Tem que deixar a CBF, empresários, patrocinadores, a Nike. Se eu fosse você, já teria saído, meu. Vai estar queimando o seu nome, a sua imagem. O Tite é um exemplo, né? Manteram ele, né, para 2018, para 2022. Não adianta, assim, treinador
seja brasileiro, seja estrangeiro, que essa máfia que comanda essa seleção vai continuar aí, ó, decepcionando aí, ó, fazendo o povo ficar tão desacreditado. Eu não perco meu tempo assistindo futebol, né? Acompanhar a seleção, tem esses amistosos que pega essas babas aí e fica transmitindo aí para ver se tem audiência. Se todos fossem como eu, a audiência estaria abaixo, quando fica exibindo amistosos aí, Brasil versus Mongólia, Brasil jogando contra o Afeganistão, Brasil enfrentando Coreia do Norte, só para citar, né, os absurdos aí, né, de como que fica escolhendo seleções galinha morta. Pega lá a seleção da Indonésia, pega a seleção de Angola, pega a seleção da Costa Rica. É lamentável, viu, como que o futebol deixa as pessoas dependentes. Como que, sabe, observo que você tem que se afastar do futebol, não torcer para nenhum clube, não torcer para nenhum clube, não torcer. Que isso aí já é uma doença, é mais um, né, doença mental, tem que ser tratado aí, né, com terapia, né, com psiquiatria. Quer dizer, colocar futebol acima da família, meu, sou totalmente contra, totalmente contra. Parabéns, Noruega, que vocês chegaram aonde chegaram. Chegaram aí, ó, né, arrasando a seleção da CBF. Jogadores medíocres que tem essa seleção da CBF. Não é mais seleção brasileira, seleção CBF. Então, meu respeito, meu respeito. Você vê que a Noruega, Finlândia, Suécia, Japão, eles investem muito em educação. Por isso que a criminalidade desses países é quase inexistente. Cadeia lá é lá para ressocializar, diferente daqui que amontoa, vira aquele caldo de violência, não quer resolver que quem comete crime seja ressocializado, tratado. Promessa de políticos, você não pode acreditar. E aliás, vote consciente, vote nulo, pois não vai ajudar esse país nunca. Até os eleitores, aqueles torcedores de políticos, eles fazem parte para que estão colaborando para que esse país
não tenha educação, não seja levado a sério. E no futebol tá aí a prova. Se não investe na educação, o futebol ele serve, né, para ficar sendo um ópio, né, uma droga. Pessoas educadas tratam futebol assim como um passatempo. Aqui não, aqui é como se fosse uma religião. Sim, como uma religião. Por isso que quando fala em investir em educação, até quem vota nesses porras sabe que não vai. É só iludir trouxas, iludir otários. Então fica aí, né? Parabéns à Inglaterra, né? Passou aí, né? Indo para semifinais, vai enfrentar a Argentina. Acho que a Argentina já até ganhou aí. E parabéns para a Noruega por ter eliminado a seleção da CBF. Que tem brasileiros que não admitem a derrota. Se não admite derrota, por que é que fica criticando esse elenco, o treinador, a CBF? Me explica. Pode torcer aí contra a Noruega. Só que eles foram educados. Foram educados. O Haaland, ele não esnobou como fazem os jogadores brasileiros. Fica aí, viu, uma lição para que pense que convocação não somos nós que pedimos para que convoque aqueles jogadores. Essa máfia, tá?